E aí, turma boa? Hoje nós vamos falar sobre o módulo de um número complexo. Tudo bem? Então, para que a gente fale a respeito dele, vamos chamar a atenção aqui para algumas coisas assim bem interessantes. Tranquilo? Então, a primeira coisa interessante é com relação a esta figura aqui, certo? Então, nós temos aqui o nosso plano complexo, ou seja, o plano de Argand-Gauss, não é? Temos o ponto P, e esse ponto P, ele é formado pelas coordenadas x e y. A gente sabe que o x representa o valor no eixo real, e o y representa o valor de z no eixo complexo, né? Nesse vertical. Pois bem, acontece que do centro, da origem do seu plano cartesiano até esse ponto P, nós temos uma distância, não é verdade? E essa distância nós chamamos de módulo do número complexo. Então, para calcular o módulo do número complexo, é só saber a distância da origem do seu plano cartesiano, ou seja, onde se cruzam os dois eixos, até esse ponto P. Tudo bem? Outro detalhe importante é que aqui, ó, vou fazer o caminho e vocês vão ver. Deixa eu tentar até mudar de cor. Um detalhe muito importante é que, ó, nós temos aqui, ó, essa parte, nós temos esta e nós temos esta aqui. Chegando aqui embaixo, nós fazemos um ângulozinho reto, um ângulo de 90 graus. O que é isso? É um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, pessoal, ele é formado por hipotenusa, que é esse lado maior, e os dois lados menores são os catetos. Então, nós temos a hipotenusa e nós temos dois catetos. Muito bem. Para descobrir a distância entre P e O, que é a origem, a gente pode simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bem? Então, a soma dos quadrados dos catetos daqui até aqui vale quanto? X. Daqui até aqui vale quanto? Y. Então, esse Y é a mesma coisa que esse X é esse comprimento. E a distância, que é o que a gente precisa, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Muito bem. Então, para descobrir a distância entre P e O, ou OP, essa distância ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu preciso da distância de OP, então esse expoente vai para o outro lado na forma de raiz, então OP fica sendo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E é o que a gente chama de módulo de um número complexo. Então, módulo são essas duas barrinhas. E para encontrar o módulo do número complexo, a gente precisa de quê? A gente precisa saber quanto vale a raiz quadrada da parte imaginária, da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária também ao quadrado. Ok? Então, perfeito. Então, vamos aqui no exemplo, calculando o módulo do número complexo. Então, nós temos aqui o nosso número complexo. A parte real é menos 6, a parte imaginária é 4. Se é o módulo, então bota as duas barrinhas e o z dentro, igual a raiz quadrada. Raiz de quem? De x, que é a parte real ao quadrado, mais y, que é o 4, né? A parte imaginária também é um quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual a menos 6 ao quadrado dá 36, mais 4 ao quadrado dá 16, 36 mais 16, 52. Galerinha, vamos relembrar aqui o processo de fatoração, não é? Como que a gente fatora o número? Esse número ele tende a ficar mais simples dentro da raiz, né? Então, a gente vai dividindo, não é assim? 52 eu vou dividir por 2, porque ela é um número par. 52 por 2 vai me dar 26. Ainda posso dividir por 2. Então, 26 por 2 dá 13.
E o 13 só pode ser dividido por ele próprio, porque o 13 é um número primo. Só divide por ele ou por 1. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica 13. Então, o resultado final ficou 2 raiz de 13. Por quê? Porque esse 2 ao quadrado, esse expoente 2, ele coincide com o índice 2. Então, vai cancelar o 2 com o índice 2. Quem fica fora da raiz? Esse carinha aqui. Porque o expoente dele foi cancelado com o índice da raiz. O 2, então, vai para fora da raiz. E quem fica dentro? Raiz de 13. E por que o 13 não saiu? Porque não tem um expoente para ser cancelado também. Então, o módulo do número complexo z vai ser 2 raiz quadrada de 13. Tranquilo? Muito bem. Uma questãozinha respondida aqui. 2 antenas de telefonia celular foram instaladas em uma região plana. Ao representar a posição dessas antenas em um plano de Argand-Gauss, com graduação em eixos em quilômetros, temos que elas correspondem ao número complexo z. Então, nós temos 2 mais 4i elevado a 47 sobre 3 menos i. Muito bem. E w, 4 mais 3i. O w está muito bonitinho, já está bem organizado. Agora, esse z a gente precisa trabalhar com ele, né? Qual é a distância entre essas antenas? Então, para saber qual é a distância, a gente vai precisar do módulo, né? Para saber o módulo, a gente tem que saber qual é a parte real de um, né? A parte imaginária do outro, não é assim? De tudo, né? Então, vamos lá trabalhar. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Primeiro, vamos trabalhar com z. Então, 2 mais 4i elevado a 47 sobre 3i. Galerinha, a gente já viu que 47 a gente pode transformar em um expoente conhecido nosso, o que a gente conhece o seu valor. E como seria isso? 47 é a mesma coisa que 11 vezes 4 mais 3. Então, esse 11 e esse 4 não me interessa, o que me interessa é o 3. Por quê? Porque tanto faz i elevado a 43 a 47, i elevado a 47 ou i elevado a 3, o resultado é o mesmo, não é? Então, vai ficar 2 mais 4 vezes i a terceira. Veja que já ficou mais simples. Acontece que i a terceira vale quanto? Quanto vale i a terceira? Vale menos i, não é isso? Então, i a terceira vale menos i. Menos i vezes 4, menos 4i. Tudo bem? Então, vai ficar 2 menos 4i. Sobre 3 menos i. Pessoal, divisão. Como é que a gente responde divisão? Calculando o quê? O conjugado do denominador. Então, quem é o conjugado de 3 menos i? O conjugado é o quê? O mesmo valor, porém trocando o sinal do complexo, né? Da parte imaginária, né? Então, 3 menos i, como é que vai ficar aqui em cima? 3 mais i, né? Então, vai pegar 2 menos 4i vezes 3 mais i, sobre 3 menos i, que multiplica 3 mais i. Correto? Então, vamos lá. Aqui, a parte de cima, a gente vai multiplicar, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. Menos 4i vezes 3, menos 12i. Menos 4i vezes i, menos 4i ao quadrado. E aqui a gente já sabe, ó, produto, né, de conjugado, né? Como é que a gente faz o produto conjugado? Primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Quem é o segundo? É o 1, né? 1 está aqui. Então, 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado fica 1. Então, 9 mais 1, 10, não é isso? Esse i ao quadrado, a gente já sabe, vale quanto? Menos 1. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. Mais 4 com 6, mais 10. Perfeito? Então, mais 10 menos 10i. Bom, a gente vai colocar o fator em evidência, o 10, né? Que é a mesma coisa da gente estar cancelando aqui
e vai ficar o quê? 1 menos i. Então, 1 menos i é o resultado de quem? De z. Em seguida, calculamos a distância de z e w. Então, z está aqui embaixo, w está aqui, certo? A gente já sabe quais são os valores de z agora, né? O valor de z vai ser o quê? A parte real é 1, a parte imaginária é menos 1. Então, z está aqui nesse ponto. E o w, a gente já sabia desde o início, ó. A parte real dele é 4 e a parte imaginária é 3. Então, 4 ligado a 3, tá bom? Aí, por que ter que fazer esses cálculos? Para poder deixar o z bem simples, né? Para descobrir quem é a parte real dele e a parte imaginária. Muito bem. Então, isso aqui, essa distância, a gente já sabe que é o módulo de quem? De z menos w. Porque é a distância que está aqui entre eles, né? Então, a gente vai pegar z. Qual for o valor de z? A gente tem 1 menos i menos, né, a distância. Lá em física a gente já viu. Como é que calcula a distância? É a posição final menos a posição inicial. Foi isso que aconteceu aqui. Então, z menos w. Então, z é esse, w é esse, o sinalzinho de menos. Aqui, quando o sinal de menos vem antes, o que é que a gente faz? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o joguinho de sinal, né? Menos vezes mais dá menos, menos vezes mais dá menos, né? Então, vai ficar o quê? Menos 4 menos 3i. 1 menos 4 menos 3. Menos i com menos 3i menos 4i. O módulo disso, aí agora sim a gente descobre quanto é essa distância. Qual que é o módulo de menos 3 menos 4i? Como é que a gente calcula? A raiz quadrada da parte real mais a raiz quadrada da parte imaginária também ao quadrado, né? Então, menos 3 ao quadrado dá 9, mais menos 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a distância entre essas duas antenas é de 5 quilômetros. Represente no plano complexo o conjunto dos pontos Z, A mais BI, com A e B reais, tal que o módulo de Z seja menor do que 2 e B maior ou igual a menos 1. Então, vamos nós. A região limitada pela inequação Z menor que 2 representa o conjunto dos pontos no plano complexo cuja distância à origem é menor que 2, uma vez que o módulo de Z corresponde à distância entre essa origem e o ponto P. Observe que aqui não tem um ponto P, mas se eu disser que aqui é o ponto P, o que é o módulo? Não é a distância daqui até aqui? Então, não, eu não quero o ponto P aqui, eu quero botar ele mais para cá. A distância fica a mesma. A distância mesma. Se eu botar ele aqui, a distância mesma. Por isso que formou essa circunferência, não é verdade? Então, ó, tá aqui a nossa circunferência. Acontece que aqui em volta da minha circunferência, a minha circunferência ela é toda tracejada. Por quê? Porque eu já estou dizendo, ó, o espaço que me interessa é menor do que 2, então não chega a 2, por isso que o 2 é abertinho e tracejado, tá bom? Então, com isso a gente já tem aqui, ó, a área, né? Essa área aqui do módulo é tudo menor do que 2, tá bom? Então, fica nessa área aqui. A próxima informação é o B, né? Então, o B a gente já sabe que representa a parte imaginária. E a parte imaginária eu quero que seja maior ou igual a menos 1. Então, aqui é o eixo imaginário, o menos 1 está aqui. O que eu tenho interesse são valores que são maiores que menos 1. Então, acima de menos 1. Então, eu faço essa retinha aqui para dizer, ó, não pode nada abaixo, viu? Só acima de menos 1. Então, isso aqui a gente fez, tá? Então, tá feito aqui, bonitinho. E agora a gente vai coincidir essa imagem com essa. Então, é como se você pegasse essa daqui e colocasse em cima desta. Esse encontro entre elas é o conjunto Z, que é igual a A mais BI, pela intersecção das duas regiões. Ou seja, você quer
nós precisamos deste valor aqui, ó. A nossa imagem, né, a representação no plano complexo é essa figurinha aqui, ok? Que coincidiu o quê? Um raio, né, que é o valor de z, o módulo de z, que é a distância do centro a qualquer ponto desse menor que 2, tá certo? E no caso de b maior ou igual a menos 1, tudo que for acima de menos 1 no eixo y. Coincidindo os dois, nós ficamos com essa figurinha aqui, ok? Então é isso aí, galerinha. Encerramos então mais essa parte com o módulo de um número complexo. Valeu!